É isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, a mais um encontro dessa nossa querida escola, onde eu tenho a honra de ser o querido professor, né, dessa nossa escola. Hoje eu queria trazer um tema em virtude de alguns acontecimentos que aconteceram lá no Instagram, de umas mensagens que eu recebi. De vez em quando eu recebo, assim, umas mensagens meio, como é que eu posso dizer? Ou meio ofensivas, assim, sabe? E eu queria discutir com vocês hoje, debater um tema que poucas pessoas sabem dentro do meio espiritual, sabe? Que as pessoas elas acham que espiritualidade, uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa passiva, sabe? É uma pessoa que não tem vontades, ou é uma pessoa que ela segue outras pessoas, é uma pessoa que assiste a vida passando de uma maneira um tanto quanto passiva. Existe esse jargão, sabe? Existe essa noção de que espiritualidade é igual a passividade, quando na verdade não é bem assim. Se a gente, por exemplo, pegar lá em sânscrito a palavra Gurudeva, né? Gurudeva, né? É, eu gosto muito de ler biografias e histórias antigas do budismo Zen, do taoísmo, até mesmo da yoga, é, que é muito interessante que os mestres da antiguidade, os mestres orientais, eu acho que é um pouco até hoje, eles não eram passivos. Na verdade, inclusive, eles eram bem ativos. O próprio Buda também era um cara extremamente inteligente, um cara extremamente sagaz. E é sobre isso que eu queria discutir com vocês hoje. Eu acho que essa vai ser a nossa segunda aula seguida, onde eu vou falar um pouco sobre intelectualidade. Só que eu vou adicionar um outro ponto. Gurudeva, que é como se chamam os iluminados, né, da Índia, chamam muito de Gurudeva. A palavra guru é a energia da sabedoria, é a energia do velho, assim, digamos, sabe? É a energia daquele que tem a sabedoria. Então, é a energia da seriedade, a energia do levar a sério, a energia do compromisso, a energia do conhecimento, a energia da maturidade, sabe? Então, o guru é aquele que rompe as sombras, é aquele que rompe a escuridão. A palavra guru literalmente significa isso, significa romper a escuridão, tirar o véu da escuridão, da ignorância. Só que o guru, ele faz isso de uma maneira adulta, ele faz de uma maneira séria, ele faz isso de uma maneira mais cognitiva, com mais autoridade, através do conhecimento. E Deva é a energia da criança. Deva é a energia da alegria, da espontaneidade, é a energia da liberdade, sabe? É a liberdade no sentido de expressar-se livremente, sabe? A criança, ela é muito expressiva, ela é muito autêntica, ela é muito alegre nesse sentido. E a Deva, a energia da criança, é a energia da pureza de coração. Sabe aquela, a criança é pura de coração. Crianças, elas acreditam em todo mundo, assim, digamos, sabe? Se você chegar para a criança e inventar uma história para ela e falar que é verdade aquilo ali, ela vai acreditar se ela gostar de você, sabe? Então, o Deva tem essa ingenuidade, essa curiosidade, sabe? Essa pureza de ver a vida com os olhos de uma criança, sabe? Então, um Guru Deva, ele é a pessoa que consegue equilibrar de uma maneira muito inteligente a sabedoria do velho, a autoridade do velho, a,
a seriedade do compromisso, ao mesmo tempo mantendo a pureza de um coração, a alegria e a leveza de uma criança. Então, um Gurudeva, uma pessoa iluminada, é aquela pessoa que ela tem uma sagacidade mental muito grande, ou seja, ela tem a pureza de coração, mas ao mesmo tempo ela não está acreditando em qualquer coisa. Ela não é, ela, a ingenuidade dela não é uma ingenuidade infantil, entende? É aquela pessoa que consegue falar sobre assuntos muito profundos, só que ele consegue passar uma leveza no conhecimento. Então, o Gurudeva, ele consegue falar de uma coisa triste, de uma coisa pesada, de uma coisa sensível, com seriedade, mas ao mesmo tempo de uma maneira leve, de uma maneira que todo mundo entenda, né? De uma maneira que até mesmo uma criança entenderia. Então vocês não geralmente os gurudevas, quando eles se renovam na sociedade, assim, digamos, quando gurudevas vão surgindo em alguns cantos do mundo, o que eles geralmente fazem é atualizar o conhecimento antigo numa linguagem que a gente entenda hoje, sabe? O Bhagavad Gita, por exemplo. O Bhagavad Gita ele foi escrito há milênios atrás para a linguagem daquela época, para a linguagem daquele povo. Então, quando um Gurudeva vem, quando um Gurudeva nasce assim, né, vem, né, nasce assim, digamos, geralmente o que eles fazem é não é dar uma nova tradução, não é que o Gurudeva vai pegar o Bhagavad Gita e vai dar uma nova tradução. Na verdade, ele vai dar uma nova linguagem ao conhecimento. Então, o Bhagavad Gita vai continuar existindo com a mesma linguagem e do mesmo jeito. A questão é que o conhecimento contido no Bhagavad Gita, ele vai ser trazido de novo para a humanidade de uma maneira mais atual, que até o povo mais ignorante da atualidade consiga entender o que está escrito no Bhagavad Gita. Entende? Vocês entendem isso? Na profecia do novo Buda, que é o Maitreya, né, que dizem que vai se chamar o novo Buda, conta-se que o Siddhartha Gautama falou que quando o Dharma, o Dhamma dele, né, o conhecimento do Buda acabar na humanidade, aí o novo Buda vai nascer e vai trazer um novo Dhamma. Então, olha que interessante. Não é que o Siddhartha Gautama, quando ele falou da profecia do próximo Buda, ele não falou que o Maitreya ia continuar o trabalho do Siddhartha, sabe? Ó, vai vir o novo Buda, vai pegar o meu conhecimento e aí ele vai continuar. O Siddhartha não falou isso. O que o Siddhartha falou foi: vai nascer um novo Buda, já tem um ser preparado, assim, digamos, já está quase batendo na porta, e aí ele vai encarnar, vai seguir o caminho espiritual, vai se tornar um Buda, e ele vai trazer um novo Dhamma. Porque, pessoal, a verdade, ela é uma só, sabe? A verdade espiritual, ela é uma só. Se hoje vocês têm a experiência da iluminação, se há 2000 anos atrás uma outra pessoa teve a mesma experiência, a verdade é uma só. A diferença é que, dependendo da cultura, do contexto, da sociedade, essa experiência ela vai ser passada e ensinada de uma maneira diferente. Eu sempre falo isso. Na época de Buda, a sociedade, a cultura daquela época, naquele local na Índia, eles valorizavam a vida espiritual muito mais do que hoje em dia. As pessoas que tinham muito dinheiro doavam terras para os discípulos, para os ascetas, e existia um apoio social para aquele estilo de vida. O que hoje em dia não funciona mais, né? Você não pode mais falar. Eu tenho certeza que se Siddhartha Gautama tivesse encarnado hoje, ele jamais falaria para a galera sair renunciando tudo aqui. Ah, renuncia tudo, deixa tudo e vem andar comigo, vem me seguir. O Siddhartha Gautama ia ficar onde? Aqui no Parque Ibirapuera? Não ia dar. Imagina, milhares de pessoas.
que não tomam banho há uma semana no Parque Ibirapuera. Ah, não dá, sabe? Não existe na nossa sociedade, pelo menos no Brasil, e eu tenho certeza que no mundo inteiro, de uma maneira geral, o Dhamma de Buda teria que ser atualizado, teria que ser diferente, sabe? Ele ia ter que ter um outro approach, uma outra forma de falar. Não teria como ter essa rigidez, entende? Então, a energia do guru, ele tem essa rigidez, tem essa autoridade, tem essa firmeza, tem a autoridade do conhecimento, porque tem o conhecimento. Mas se não tiver essa leveza do Deva, da criança, do entusiasmo, da alegria, da leveza, não tem liberdade, porque senão o guru vai ficar muito rígido, e se tiver só Deva, não tem responsabilidade com nada, né? Ah, sim, tava falando do Gurudeva. O Gurudeva, quando ele ressurge na sociedade, ou quando alguém na sociedade é, vive esse estado, esse equilíbrio de Gurudeva, são pessoas, né, extremamente alegres, mas muito profundas no conhecimento. São pessoas muito brincalhonas, mas ao mesmo tempo muito profundas no conhecimento, sabe? Existe a leveza, mas existe a profundidade ali. Existe a tranquilidade, existe o desapego, o entusiasmo, mas também existe compromisso com aquilo que está sendo feito, com aquilo que está sendo falado. Quando um Gurudeva ele ressurge na sociedade, ele não vai, de certa maneira, ir contra o conhecimento antigo. Ele simplesmente vai trazer uma experiência nova. Quer dizer, ele vai trazer a mesma experiência com um linguajar renovado. Ele vai trazer a mesma experiência, ele vai trazer a mesma verdade, só que de uma maneira que aquela sociedade vai conseguir entender. Hoje em dia, pessoal, é muito difícil, de fato, entender o Bhagavad Gita e vários outros Vedas e Upanishads e muitas vezes até escritos orientais. Não é que esteja errado muitas vezes, mas é que a gente não entende porque a gente vive numa outra cultura. É uma outra forma de viver a espiritualidade. A gente sempre deve buscar isso. A gente sempre deve buscar sagacidade mental para a gente não ser enganado, para a gente não ser pessoas totalmente passivas. A gente precisa sim estar sempre buscando conhecimento. Essa coisa, pessoal, vou ser bem sincero, essa coisa de ficar, sei lá, 5 horas em tela por dia, assistindo televisão todo dia, o dia inteiro, isso é uma coisa muito moderna, pessoal. Isso é uma coisa muito atual. Por que que hoje em dia a gente não tem novos Beethovens, né? Novos Einsteins, novos Mozarts, novos artistas que é como a gente tinha no calibre de antigamente? É que antigamente não tinha muita distração, né, pessoal? As pessoas, elas literalmente elas se dedicavam para aquilo e elas tinham um pouco mais de responsabilidade na vida, sabe? Então a gente precisa estar sempre buscando esse desenvolvimento intelectual. A gente precisa estar sempre buscando o conhecimento, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre nós e a verdade sobre a realidade das coisas. Todo dia. Não é tipo, sabe, assim quando a gente tira férias, assim, sabe? Mas mesmo assim, de uma maneira geral, é uma coisa que a gente está buscando, a gente tem que estar buscando todo dia. Hoje em dia, eu nunca vi o negócio do brasileiro. O brasileiro, eu vou fazer faculdade, nunca mais vou estudar. Tô doido para acabar minha faculdade e aí nunca mais vou estudar nada. Essa pessoa não é possível. Tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando estudar. E não necessariamente um estudo que vocês vão fazer dinheiro com isso. Não necessariamente, ou pelo menos não naquele momento. Mas a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Imagina a gente passar um dia sem ter aprendido nada. Cara, que é isso? Esse dia serviu para quê? A gente passar o dia sem ter aprendido nada? Todo dia a gente tem que, nem que seja um passinho, mas um passinho a mais de conhecimento. A gente tem que estar sempre buscando o quê? Essa energia do guru em nós, que é o quê? A energia do conhecimento. Pessoal, não dá para a gente ser débil mental. Debilidade mental é um problema muito sério.
Então a gente tem que ter sagacidade mental até para a gente poder andar nesse planeta sem o planeta querer manipular a gente. Então vocês precisam ter o quê? Um coeficiente cognitivo, um coeficiente de inteligência alto para conseguir raciocinar criativamente sobre o mundo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa aprender a voltar, ou seja, a ser criança. A gente precisa fazer paz, a gente precisa fazer as pazes com a nossa infância. Eu sei aqui que tem muita gente que teve pai difícil, que teve mãe difícil, teve família difícil, mas faz parte do amadurecimento espiritual a gente fazer as pazes com a nossa infância. Isso é tão real que a psicanálise, ela literalmente ela foi desenvolvida nessa temática. A coisa foi ficando tão absurda que a psicanálise, basicamente, pessoal, ela lida com isso. Ela lida com traumas de infância. Ela lida com desejos infantis mal resolvidos, com relações da infância mal resolvidas. A maioria das pessoas que chegam para fazer terapia, elas chegam porque a infância está muito mal resolvida. Então, faz parte do Guru Deva o Deva, né? Qual é a parte do Guru? A não debilidade mental, né? Conhecimento, sabedoria, estudo, compromisso, responsabilidade, seriedade. Isso faz parte. Só que o Deva também faz parte. O que é o Deva? A pureza, a leveza. Uma pessoa que carrega uma infância muito mal resolvida é uma pessoa muito dura. É uma pessoa que desconfia de tudo e de todo mundo, sabe? Então, essa pureza, ela precisa ser resgatada para o desenvolvimento espiritual. Ah, mas Henrique, e se acontecer comigo de novo? Calma, agora tu é guru também. Então você tem essa sagacidade mental para se uma pessoa estiver abusando de você, machucando você, mentindo para você, tentando te enganar de alguma maneira, tu tem sagacidade mental, sabe? Tu pega as coisas fácil, tu não fica lá panguando, babando, sabe? Ah, nossa, fulano tá me maltratando, sabe? Tu tem sagacidade, tu entende a realidade, você tem criatividade sobre a realidade, porque você tem conhecimento. Porém, a busca pela pureza no coração, ela precisa acontecer também. A gente precisa voltar a ter pureza no coração, entusiasmo pela vida. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem amor nenhum pela vida. Não tem entusiasmo nenhum pela vida, não tem alegria nenhuma de viver. Tudo é um fardo, até o conhecimento é um fardo. São aquelas pessoas, por exemplo, que vão falar que mediunidade é maldição, sabe? Você imagina uma criança médium, que a gente vê muito por aí, né? De vez em quando aparecem uns vídeos. É super engraçado, não é? Mamãe, aqui o seu José aqui do meu lado, gente boa pra caramba. Aí a mãe fica, que isso, filho? É que isso, é o José, gente boa. Não sei o que, tá falando, não sei o que, não sei o que. A mãe fica toda desesperada e a criança, tipo assim, batendo papo, sabe? Ó, o seu José tá falando que ele tá magoado contigo, mamãe. De vez em quando aparecem uns vídeos desses pela internet. É essa pureza que a gente está falando, sabe? Que eu estou falando. Imagina essa pureza com sagacidade. Essa pureza, essa leveza, essa alegria, esse entusiasmo, aliado a uma mente sagaz, a uma genialidade mental. Isso é basicamente o estado de iluminação espiritual. Vocês nunca vão ver um iluminado ou uma iluminada que seja uma pessoa muito dura, muito, tipo, sisuda, muito rancor, sabe? Vocês nunca vão ver. O próprio Buda, o Buda é engraçado pra caramba, fazia piada a rodo, sabe? Os registros que a gente tem de mestres e mestras, todos eram muito bem-humorados. A gente tem registro, por exemplo, dos Siddhas do Tamil Nadu, Siddhas
bem antigos, eles eram muito engraçados, sabe? Contavam histórias cômicas, falavam sobre a realidade de uma maneira cômica também. A própria maneira de ensinar tinha essa leveza. A gente precisa aprender a buscar fazer as pazes com a nossa infância. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso, Henrique? Como que a gente resgata esse bem-estar com a nossa infância? A gente precisa olhar para a nossa infância, né? A gente precisa encarar ali muita coisa, né? A gente precisa falar sobre a infância. A gente precisa literalmente fazer terapia para entender as dinâmicas infantis que ainda estão permanecendo na vida adulta, né? Que na psicanálise a gente vai falar de transferências, né? O que que é uma transferência para a psicanálise? Basicamente é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma má relação com o meu pai. E dentro dessa má relação com o meu pai, eu enxergo o meu pai de certa maneira, de uma maneira X. Se isso não for, se essa minha relação com meu pai não for apaziguada dentro de mim, e quando eu digo apaziguada dentro de mim, não estou falando de ter um bom relacionamento com meu pai, mas se eu estou em paz, se eu estou num estado de aceitação com aquilo que aconteceu. Se eu não me resolvo com isso, se eu perpetuo essa coisa, essa complicação mental, assim, digamos, eu vou tender a tentar resolver essa situação em outras relações. Então, a mente, eu já dei uma aula falando sobre isso, sobre homeostase mental. A mente, ela sempre vai tender para o equilíbrio. A nossa mente, o nosso corpo sempre vai tender para o equilíbrio. Por quê? Porque o universo sempre vai tender para o equilíbrio. Sempre vai ter equilíbrio sobre as coisas. Então, quando algo está mal resolvido na nossa mente, a nossa mente, o que que ela vai fazer? Tem alguma coisa mal resolvida. Eu preciso resolver. Porque eu preciso voltar para o equilíbrio. Então, se eu tenho uma má relação com meu pai, o que que a minha mente vai fazer? Vamos pegar aquele cara ali, vou fazer de como se fosse meu pai e vou resolver meu problema com ele. Entende? É uma tentativa de resolver um problema com o pai em outra pessoa. É por isso que geralmente você vai ser aquele jargão da psicanálise. Ah, tá namorando alguém igual o pai, tá namorando alguém igual a mãe, sabe? Que é uma tentativa da inconsciente da pessoa resolver um afeto mal resolvido, só que agora em outra relação. Enquanto ela não resolve isso, ela não tem pureza. É como se literalmente o coração ficasse pesado. A pessoa não consegue viver boas relações, sentir bons afetos. Qual é a dificuldade de sentir bons afetos hoje? Maus afetos do passado que estão contaminando o coração daquela pessoa. Então o guru está na mente. O guru está na atividade mental, no amadurecimento egóico. Enquanto que o Deva está o quê? No coração, na pureza dos afetos, no olhar puro para a vida. Estar aqui no mente consciente, por exemplo, é muito importante por causa do conhecimento. Só que, como eu sempre falo aqui também, a meditação ela faz parte do trabalho, porque a meditação ela é esse contato genuíno com esses afetos do passado. Tem uma aula que eu falo. Qual é o número da aula? Como é que eu vou achar o número da aula para vocês, para quem não assistiu? É uma aula que eu falo o que acontece quando a gente medita. Não é uma aula muito antiga, deixa eu ver aqui. O que acontece quando começamos a meditar? Aula 64. Essa aula, basicamente, eu explico de uma maneira bem didática o que acontece quando a gente medita. O ato de meditar é um ato de resgate dessa pureza. Porque quando a gente senta para meditar, a gente vê o quanto de afetos mal resolvidos nós temos dentro de nós. E a gente é convidado a aceitá-los. A gente, na meditação, quando eu falo que meditação é a arte de não fazer nada, quando a gente não faz nada, todos esses afetos do passado em que a gente está fazendo alguma coisa para a gente resolver, eles vêm à tona.
Basicamente, pessoal, apaziguar o passado é aceitar o passado tal como ele foi. Vocês lembram que eu já dei esse sutra para vocês algumas vezes? Aceitar as pessoas e situações assim como elas são? Isso serve para o passado também. Paz é igual a total aceitação, não resistência. Então, apaziguar as nossas relações infantis, o resgate da pureza da infância, basicamente é o quê? Aceitar o passado tal como ele foi. Ah, mas Henrique, meu passado foi muito ruim. Cara, tem que aceitar. Aceita que o passado foi ruim. Mas eu não concordo com o que aconteceu. A aceitação não é concordância. A aceitação é não resistência. É parar de negar o passado da maneira que ele foi. É tipo, aconteceu alguma coisa no passado, eu não aceito o que aconteceu. O que que vai mudar se você não aceitar? Já aconteceu. Não tem o que fazer. Só que o que? A gente inconscientemente, na nossa mente, a gente tenta refazer o passado na nossa mente, entende? A gente meio que tenta criar uma esquizofrenia. A gente tenta mudar o passado na nossa mente. Eu não queria que o passado tivesse sido assim. Na minha mente, o passado foi assim. Só que o passado não foi assim, sabe? Então, é uma maneira inconsciente de tentar mudar o passado por teimosia. E aí a pessoa ela vai viver o quê? Vai viver uma esquizofrenia. Basicamente, pessoal, a psicose é isso. A psicose é quando acontece um evento na vida da pessoa que é tão traumático que ela não consegue aceitar, ela não consegue cognizar aquilo. Queima o circuito. Então ela cria o quê? Ela cria um passado alternativo na cabeça dela. Ela cria um passado alternativo e, portanto, um presente alternativo. Ela não vive de acordo com a realidade. Pô, mas Henrique, meu passado, cara, meu pai, minha mãe, minha infância, minha adolescência, cara, foi muito difícil. Eu sei, eu entendo isso. A gente acha que se a gente aceitar, a gente vai estar concordando com aquilo que fizeram com a gente. Só que não. A gente só vai estar aceitando que foi daquele jeito. Pô, Henrique, aceitar que o meu passado foi tão ruim assim é muito doído. Eu sei, faz parte da vida. Aceitar essas coisas ruins. Foi como foi, né? Quando a gente vai internalizando essa aceitação, a gente volta a ter clareza mental, a gente volta a ter pureza de coração. Podem perceber, pessoas que são rancorosas, todas elas estão presas no passado, fazendo força para que o passado seja diferente. Quem aqui já não teve essa experiência dentro da própria mente? Ficar tentando fazer força para que o passado fosse diferente. E isso não traz um certo rancor, uma mágoa, e isso vai gerando diversos distúrbios psicológicos, inclusive. Resgatar essa pureza de coração é literalmente aceitar o passado tal como ele foi. O que fizeram com você tal como foi e o que você fez diante disso tal como foi também. Isso é o processo que Jung chamava de individuação, que é essa desfragmentação da mente. Essa fragmentação da mente, perdão. Esse processo de pegar as migalhas e os fragmentos que ficaram lá da infância e juntar os cacos. Quando a gente vai fazendo esse processo, a gente vai resgatando essa pureza. Você já viu uma criança? Cara, pega uma criança, bota ela em qualquer lugar, ela vai pegar qualquer coisa para se divertir, não vai? Ela vai se divertir vendo formiga, ela vai se divertir vendo o céu, ela vai se divertir contando estrela, ela vai se divertir olhando pro sol e ficando tonta. Ela vai se divertir em qualquer coisa. Pega uma criança, coloca ela em qualquer lugar, que ela vai dar um jeito de se divertir, não vai? Ela vai dar um jeito de buscar algo para entusiasmar a vida dela. Ela vai sim, porque ela é entusiasmada. A própria criança já é entusiasmada. Então ela simplesmente vai querer expressar esse entusiasmo que ela vive com qualquer coisa. Ela vai pegar qualquer coisa e ela vai se entusiasmar fazendo.
A criatividade da criança é exatamente isso. Ela já vive nesse estado de Deva, ela já vive nesse estado Deva, e ela simplesmente vai expressar o que ela já está sentindo. A gente precisa resgatar isso. E como que a gente resgata isso? Essa parte Deva em nós? Fazendo as pazes com o passado. Que é basicamente aceitar o passado tal como ele foi. Não tinha como ser diferente. Foi como foi. Você agora, com sagacidade mental, você pode fazer um novo passado hoje. Você pode fazer diferente a partir de hoje. Hoje você tem cognição, você tem criatividade, porque você é sagaz na tua cabeça. Então você pode o quê? Criar um novo presente. Se você está criando um novo presente, você vai criar um novo passado. Henrique, mas eu não tive família. Aceita isso. Que você vai perceber que você vai criar uma nova família para você. É só pensar criativamente. Ah, não, mas aí vem, né? Aí vem o mundo, né? Vem as coisas do mundo. Ah, não, porque a religião fala que família é pai e mãe. Aí vem, né? Aí vem os bunda rachada e começam a falar, vomitar besteira. Não, porque tem que honrar pai e mãe. Pô, mas meu pai me espanca se eu falo com ele, minha mãe me agride, me humilha. Não, porque tem que honrar. Sabe? É o QI baixo. Isso é o quê? Isso é baixa, isso é debilidade mental. Pô, o pai tá humilhando, a mãe tá humilhando. Cara, vaza, sai. Só que o que? Se você tem debilidade mental, você não consegue pensar criativamente. Não, mas tá escrito lá no livro, lá não sei das quantas, que tem que honrar pai e mãe. Mas desde quando honrar pai e mãe é isso? O que é honrar? Pessoa que repete isso às vezes não sabe nem o que significa a palavra honra. Sabe nem qual é a etimologia da palavra, de onde veio, como é usada. Entende? Aí o Google entra em cena. Pô, pega lá. Eu sei o que é honrar. Eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, eu entendo isso, eu entendo aquilo. Então a pessoa vai criando o quê? Formas de ressignificar a própria história. Faz parte do caminho espiritual resgatar o entusiasmo pela vida, que basicamente é fazer as pazes com a infância. Só o conhecimento por si só é meio caminho. Ele é importante, mas ele é meio caminho. Conhecimento sem pureza de coração, vocês vão se tornar pessoas, como é que eu posso dizer? Não é rancorosas, vão se tornar pessoas muito rabugentas com o mundo. É aquela pessoa que sabe muito, mas fica o tempo inteiro resmungando, sabe? Já tiveram, já tiveram a oportunidade de conversar com essas pessoas? Pessoas inteligentíssimas, mas rabugentas com o mundo. Ah, porque não tem solução. Ah, porque não tem jeito. Ah, porque nada certo. Ah, porque joga fora. Ah, porque desiste, vem meteoro. Sabe, os negócios assim? São essas pessoas que muitas vezes são pessoas inteligentes, mas são pessoas extremamente mal resolvidas com o passado. São pessoas que passaram por experiências muito sofridas com geralmente figuras de autoridade, pai, mãe, filho, tio, primo, professor na escola, e está mal resolvido com o passado. Ninguém que esteja bem resolvido com o passado é uma pessoa rabugenta, rancorosa. O que torna a gente isso são mágoas que vêm de água parada. Mágoa vem de água parada. O que é água parada? Emoções paradas. Quando as nossas emoções elas ficam paradas no passado, a gente começa ficarmos muito rancorosos, magoados, rabugentos, como é que se fala? Rancinza, sabe? Aqueles velhos assim, sabe? Faz parte do caminho espiritual a gente fazer as pazes com o nosso passado, perdoar os outros, perdoar a nós mesmos. Isso faz parte do caminho espiritual. Não existe caminho espiritual que não envolva sentir o que ficou preso no passado. Se hoje
vocês não estão entusiasmadas, entusiasmados, se hoje vocês não estão felizes, se hoje vocês não estão esperançosos com o futuro, mas esperançosos no sentido de tipo, cara, a humanidade tem jeito, sabe? Se hoje vocês. Não estou falando de viver na euforia, se hoje vocês não estão. Não confundam entusiasmo com euforia, tá? Não confundam entusiasmo com esse estado eufórico. Entusiasmo é essa fé, sabe? Entusiasmo no sentido mais amplo é essa fé, esse acreditar íntimo de que a vida é boa, de que se hoje não está boa, é possível ser. Eu só preciso descobrir o que está acontecendo e resolver, sabe? Se olha para a humanidade, está todo mundo sofrendo. Pô, tem algum problema acontecendo. Não é, isso é o que uma criança faz, não é que uma criança com pureza no coração faz. Cara, a humanidade está sofrendo. Por que que a humanidade está sofrendo? Preciso descobrir para resolver. E vou botar a mão na massa e vou resolver. Só que aí a criança vai passando por situações dolorosas, aí pai, é mãe, aí não sei o que lá, é abuso, é humilhação, e blá 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 blá. E aí, se eu não chega na idade adulta, isso aqui não tem solução, não, sabe? Tem que mesmo vir o meteoro, destruir tudo, devolve o Brasil para os índios. Tem essas frases assim, sabe? Ah, não dá adianta, volta os dinossauros, ah, não sei o quê, blá blá blá. E são pessoas muitas vezes inteligentes, mas pessoas muito mal resolvidas com o passado. O conhecimento por si só é metade do caminho. É preciso resgatar essa pureza, essa inocência, esse entusiasmo, essa alegria. Ah, até parece que tu vai resolver os problemas do mundo. Tá, mas pô, deixa eu tentar pelo menos, sabe? Deixa eu fazer a minha parte. Sei que eu não vou resolver o problema do mundo inteiro, mas deixa eu fazer a minha parte pelo menos. A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, a gente nunca sabe onde o conhecimento vai nos levar, onde a vida vai nos levar. Outro dia eu li uma história, não sei se você já viu essa história, é uma história muito legal, de um menino que quando ele tinha, eu acho que ele tinha 7, 8 anos, ele estava lendo uma revista e aí ele viu que as crianças na África, lá num povoado específico, tinham que andar 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar para ter água, sabe? Carregando água assim, no ombro e tudo mais. E ele tinha 7, 8 anos, ele ficou aterrorizado com aquilo. Aí tinha umas fotos assim, aí ele falou assim: Mamãe, papai, que é isso? Sabe? Não, pelo amor de Deus, não, temos que resolver isso, papai, sabe? Aí o pai dele falou assim: Tá, mas como é que a gente vai resolver isso? Aí ele falou assim: Não sei, mas vamos dar um jeito. E aí o menino foi dar um jeito. Só que o que ele fez? Ele foi pesquisar ONGs, empresas que perfuravam poço, sabe? Poço cartesiano, assim, para fazer lá na África. Aí, só que aí ele descobriu que cada poço custava US$ 8.000 naquela época. E tipo assim, um poço, sabe? Para uma região bem grande. E aí o pai dele falou que não tinha condições de pagar, mas é que ajudaria o filho naquilo que ele quisesse. Então acredita que o filho como criou um evento para arrecadar dinheiro? E aí uma criança começou a fazer evento, começou a pensar em formas criativas de levantar R$ 8.000 para furar um poço na África. E ele conseguiu. Ele conseguiu US$ 8.000 e foi, pegou o dinheiro, deu para a empresa e furou um poço na África, com 8 anos. Sabe o que aconteceu? Ele gostou do negócio. Aos 16 anos, ele tinha perfurado mais de 300 poços. Ele não parou por aí. Ele resolveu o problema na África de falta d'água? Não, mas ele está fazendo a parte dele, pô.
E começou com criança. Uma criança de 8 anos, pô, viu um problema, falou, vamos resolver isso aqui, pô. Não é? Agora, se fosse um adulto rancoroso, aí, tá vendo? Aí o ser humano não serve para nada mesmo. As crianças tudo lá na África, né? Passando sede. Cadê o cometa? Tem que destruir a humanidade. Isso não serve para nada. Tá projetando a própria história ali, sabe? Tipo, ninguém fez nada por mim, por que que eu tenho que fazer alguma coisa para essas crianças? A pessoa tá projetando a própria mágoa dela. Ela tá projetando o quê? As próprias emoções ali. Você nunca vai ver uma pessoa bem resolvida com o passado falando esse tipo de coisa. Nossa, mas Henrique, isso é só o que eu vejo no Instagram. Para vocês verem, pessoal. Por que que eu trabalho tanto? Porque quando eu abro o Instagram e vejo os comentários, eu só vejo isso, sabe? 95% dos comentários são comentários tipo isso. Então eu vejo o quanto trabalho que eu ainda tenho para fazer. E livro para escrever. Essa semana passada eu comecei a escrever mais um livro. Lá vou eu pro meu sétimo livro, oitavo, sei lá. Eu já perdi a conta de quantos livros. Eu comecei a escrever um livro, novo livro. Criança de 8 anos. Pô, papai, vamos resolver isso aqui, pô. O pai dele, a única coisa, o pai e a mãe dele ajudaram ele, sim. Mas quem guiou tudo foi a criança, quem entusiasmou, não, vamos resolver. Quando ele fez, vocês acreditam que quando ele fez 12 ou 13 anos, ele foi lá na África, no país onde ele estava perfurando poço. Cara, ele foi recebido como um herói, vocês acreditam? Porque quando a empresa, quando ele falou para a empresa que queria ir lá visitar, a empresa falou pro povoado, ó, quem tá perfurando os poços aqui vai vir visitar, que não sei o quê. Cara, vocês acreditam que fizeram festa e tudo para agora adolescente? E ele não parou. É, até hoje, ele continua arrecadando dinheiro para continuar perfurando poço. E na África, ele abriu uma empresa, porque perfurar poço na África não é uma parada bem simples, né, pessoal? Você tem que fazer toda uma engenharia do negócio, você tem que pesquisar onde vai ter água. Não é só, tipo, não é só perfurar e jorrar água. Você tem que fazer todo um mapeamento para saber onde tem, onde não tem, porque é um trabalhão. Imagina, numa região desértica da água, da África, tu levar uma perfuradeira que pô, desce lá embaixo. Pessoal, isso não é um negócio fácil. Então o menino começou a pesquisar sobre isso, foi se desenvolvendo sobre isso, abriu uma empresa para começar a ajudar a fazer isso. Está lá fazendo a parte dele. Vai resolver o problema da fome, da sede na África? Provavelmente não, mas está lá fazendo a parte dele. Esse é o entusiasmo pela vida, sabe? Que a gente naturalmente tem quando a gente está bem resolvido com o nosso passado, quando a gente está em paz com o nosso passado, quando a gente aceita o passado tal como ele foi. Basicamente, pessoal, é só isso, é uma decisão. Abandonar a vingança, abandonar esses jogos de poder, esses jogos de vingança. Ah, não, você acha mesmo que eu vou aceitar aquilo que a minha mãe fez comigo? Deixa tá aqui guardado, sabe? Quando ela demole, eu vou lá e não é? Você acha mesmo que eu vou libertar o meu agressor? Você acha mesmo que eu vou libertar a minha agressora? Claro que não, tá aqui guardadinho. A água tá parada aqui, ó. Eu mesmo tô parando a água aqui, ó, deixando aqui paradinha. Quando demole, eu vou me vingar. Não é? Quando a pessoa der uma escorregadinha, eu vou lá e vou agredir também. Não, vai vazar pelo que eu passei, não é? Vingança basicamente é isso, pessoal. O que que é vingança? Vingança é eu quero que o outro sinta a mesma dor que ele me fez sentir. Eu quero que o outro sinta a mesma dor que eu estou sentindo. Isso é vingança. Eu quero que ele sofra a mesma coisa que eu sofri. E a pessoa ela acha que se ela se vingar, isso vai mudar o passado. Não vai. Por incrível que pareça, se vingar não vai mudar o passado. Se vocês podem até se vingar do agressor, da agressora de vocês, mas isso não vai mudar o que aconteceu no passado. As pessoas acham que se vingar faz bem no sentido de é uma questão de honra. Se vingar não tem nada a ver com honra. Vingança tem a ver com má água, água parada, não aceitação do passado.
Ah, mas Henrique, eu entrei com processo na justiça, beleza, a justiça está aí para isso, né, pessoal? Se vocês acham que vocês foram lesados e precisam entrar na justiça, entre na justiça, a justiça está aí para isso, pô. Se vocês acham que vocês têm direito sobre alguma coisa pela lei, ótimo, maravilha. Mas muito cuidado para não entrar na vingança, em jogos de vingança. Muito cuidado com isso. Fazer as pazes com o passado, basicamente, pessoal, é aceitar o passado tal como ele foi. Aceitar as pessoas tal como elas foram. Não significa concordar, não significa que vocês vão fazer a mesma coisa de novo ou que vão permitir que façam a mesma coisa de novo com vocês. Significa que vocês aceitaram, ah, beleza, foi isso que aconteceu mesmo, foi burro, fui estúpida, sabe? Não soube me defender. Naquela época eu não tinha conhecimento suficiente para saber o que fazer de uma maneira correta. E é isso, foi isso, o aprendizado está aí. E agora vamos nos engajar para fazer o que a gente precisa fazer no presente. Ponto. Vocês podem estar perguntando, bem, Rick, tem algumas dicas que vocês podem dar para a gente, para que a gente possa aceitar o passado? Assim, coisas assim, sabe, que a gente pode fazer no dia a dia, que a gente pode, sabe, dar uma amolecida no coração, assim, sabe? Tem, pessoal. Tem uma coisa que vocês podem fazer que se chama trabalho voluntário. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fazia trabalho voluntário visitando asilo. Vocês sabem a quantidade de asilo que tem por aí? Vocês não fazem a menor ideia. Pessoal, quantidade de pessoas idosas abandonadas que tem por aí, vocês não fazem a menor ideia. E eu já visitei cada asilo e já vi cada situação que vocês não imaginam. Quando a gente se coloca para ajudar, quando a gente se coloca para servir pessoas com um passado pior do que o nosso, a gente ajuda, a gente vê que muitas vezes a gente está preso numa besteira. A gente acha que a nossa dor é muito grande porque a gente não conhece a dor do outro. Eu já vi cada idoso em cada situação. Quando eu chegava em casa, eu só agradecia pela minha vida, sabe? Falei, nossa, graças a Deus que eu tenho casa, sabe? Nossa, graças a Deus que eu tenho cama. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso ligar para X, para Y, sabe? A gente começa a ver que os nossos problemas não são tão grandes assim. Não estou aqui desmerecendo o problema de ninguém, mas ajuda a gente a ter um olhar diferente para os nossos problemas. Não estou querendo desmerecer que o que você passou na sua infância, na sua adolescência, ou com seu namorado, com sua namorada, marido, esposa, etc., não seja uma dor genuína. É genuína. Mas quando a gente se abre para a dor do outro, a gente começa a ter um outro olhar para as nossas próprias dores. Isso, infelizmente, é uma coisa que a nossa sociedade está perdendo e muito, que é o contato humano, sabe? As pessoas estão cada vez mais assim, ó, só olham para a tela e não olham para o lado, sabe? Não olham para as necessidades da pessoa que às vezes está do lado. As pessoas estão cada vez com o coração mais duro, assim, sabe? E uma maneira de amolecer o coração é o contato humano, é o servir, é o se colocar à disposição do outro. Pegar os problemas, botar um pouco no bolso, assim, sabe? Pô, eu sei que eu tenho os meus problemas, mas deixa eu colocar o meu probleminha aqui no bolso para eu ajudar essa pessoa aqui no problema dela. E aí, quando a gente vai pegar os nossos problemas do bolso de novo, a gente olha, sabe? Fala, tipo, pô, nossa, sim, sabe? Eu lido com muitas pessoas todos os dias, eu imagino que vocês sabem disso. Eu trabalho com muita coisa, assim, sabe? E
Isso me faz ter um olhar lúcido para os meus problemas. Eu tenho meus problemas também. Tenho as minhas questões da vida que eu preciso resolver, que eu preciso fazer, que eu preciso progredir, que eu preciso desenvolver. Eu também tenho. Mas quando eu me abro, quando eu pego os meus problemas, boto no bolso e me abro para ouvir o problema do outro, para ajudar o outro no problema dele, quando eu pego os meus problemas de volta, é um outro olhar. Aquilo que realmente, de fato, eu tô ali preso, eu jogo fora. Eu falo, não, nem, isso aqui nem, sabe? Não vou nem olhar, nem preciso olhar. Eu solto, desapego, não, tá. E eu deixo aqueles que realmente, de fato, são importantes. São problemas que, de fato, eu preciso olhar. Às vezes a gente fica preso, assim, num negócio mental, no furdunço mental, que às vezes os problemas são tão pequenos. Então, quando a gente se abre para servir nas dores do outro, muitas vezes a gente vê o quanto que as nossas dores são pequenas, sabe? A gente só fica com as dores que realmente, de fato, precisam ser olhadas, assim, sabe? Aquilo que é problema em excesso, que nem precisava estar ali, a gente, saca. Tem gente que fica, porque, nossa, porque meu ex-namorado, minha ex-namorada falou que eu sou um bobão. Pô, vai no asilo, sério. Ah, não, porque falou que eu sou um bobão. Ah, porque sabe quem era pra falar que eu sou um bobão, que não sei o quê. Ah, tá, cara, vai no asilo. Sério, vai no asilo. Vai conversar com os velhos lá pra vocês verem. Uma vez eu fui fazer um trabalho voluntário. Eu fui fazer um trabalho voluntário na, numa comunidade no Rio de Janeiro chamada Dona Marta, comunidade de Santa Marta, né? Dona Marta, Santa Marta. E tinha umas casas lá que eram muito, assim, eram muito pobres, assim, muito pobres. E eu lembro dessa experiência até hoje, de uma senhora que eu fui visitar, na casa que eu fui visitar, e a casa dela não tinha porta. E era uma casa assim muito pobre, que era no meio de uma ribanceira, segurada por uns pedaços de pau assim, sabe? Pedaço de pau embaixo da casa. Eu fico, gente, se bateu. Eu falo assim, não respira, pessoal. Se respirar esse negócio. Ah, essa madeira vai tombar se a gente respirar. É tipo assim o negócio, sabe? Eu andava na casa dela, assim, sabe? Sabe, com medo, assim, não, Deus não tomba, sabe? E a senhora lá, conversando com a gente e tudo mais, e aí ela não tinha porta na casa dela. E só tinha um pedaço de metal que vinha até mais ou menos até o joelho, um pedaço de metal pesado, assim, sabe? E aí eu perguntei para a senhora, eu falei, senhora, sua casa não tem porta? O que que é esse pedaço de metal aqui que fica? Aí ela falou assim, ah, não, o pedaço de metal que eu coloco na porta é para quando fica de noite, para quando eu for dormir, os ratos não entrar na minha casa e comer o meu pé. Eu falei, como é que é, senhora? Ela falou, se eu não coloco nada na porta, os ratos entram e ficam mordendo meu pé. E ela falou isso, tipo, com uma naturalidade, tipo, como se fosse a realidade dela. Mas isso me tocou profundamente. Na época eu era muito jovem, na época eu tinha 21 ou 22, eu não lembro agora. Eu era muito jovem, na época, 23 anos. Eu era muito jovem. E aquela conversa com aquela senhora me tocou, mudou assim radicalmente a minha maneira de ver a vida. Quando eu tinha 23 anos, eu já achava que eu era, sabe? Ah, o espiritualizado. Nossa Senhora, quando eu me abri para a dor daquela senhora, o que mais me doeu é que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. A única coisa que eu podia fazer é ouvir ela. E sabe qual foi a tônica de tudo? É que no final ela estava feliz só de ser ouvida. Falei para ela, mas moça, eu quero ir embora, mas eu quero botar a porta na sua casa, pelo menos, sabe? E tudo que eu podia fazer para servir era ouvir. Eu fui para casa naquele dia totalmente tocado. Eu fui muito tocado e mudou totalmente a visão que eu tinha para os meus problemas. Nunca mais reclamei de nada em casa, das minhas coisas de casa, sabe? Nunca mais. Reclamar da minha cama, nossa, graças a Deus eu tenho a cama. Porta, eu cheguei em casa, eu abracei minha porta igual abraço árvore. Abracei minha porta igual abraço árvore.
sabe? Agradecer as minhas coisas, agradecer minha cama. Eu já tive várias experiências como essa, eu já fiz trabalhos voluntários em vários lugares, assim, muito pobres, que mudou até hoje. Eu passei por tantas experiências assim, sabe? Que mudou totalmente a maneira como eu enxergo os meus problemas. Hoje, realmente, eu posso dizer, eu tenho problemas? Tenho. Mas são os problemas que realmente eu deveria ter. Problemas que eu não, sabe? Não, não, não. Ah, Henrique, nossa, a mulher te chamou de homem namastê. Tipo, cara, olha só, dá licença, tenho 30 pacientes, sabe, cada paciente XXY, eu tenho tanta coisa para pensar, eu tenho aula para editar, eu tenho, sabe, libertação livre para escrever, tem uma pessoa lá que está 2 semanas me mandando mensagem, buscando atendimento, eu não tenho horário. Sabe, eu vou lá procurar, vou preocupar com a moça lá que está me chamando de homem na mostra, chamando minha mulher de mulher padrão. Eu vou lá me preocupar com isso, eu vou fazer piada, pô. Quando a gente, de fato, se abre para a gente buscar servir a dor do outro, a gente para de se preocupar com esses negócios pequenos, sabe? Ah, porque me chamou de homem namastê. Ah, agora ela vai ver. Fala, tá com pouco serviço? Se quem tiver com pouco serviço aí me fala. Porque tô com sobra aqui, eu tô com, né, excedente de serviço. Se quem tiver com pouco serviço aí me fala. Trabalho voluntário, pessoal, é uma excelente forma, muito lúdica, da gente fazer as pazes com o nosso passado. Conhecer o passado de outras pessoas, pessoal. A gente precisa aprender a voltar a se relacionar com outros seres humanos. Perguntar da vida, perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se colocar a serviço, sabe? Não é fazer pela outra pessoa, mas de vez em quando, sabe? Se colocar a serviço. De vez em quando ouvir a história do outro. Hum. Eu lembro quando eu sou uma pessoa muito curiosa. Se a pessoa vem falar comigo, nossa, eu sou muito curioso. Eu lembro quando eu tinha recém me mudado aqui para Goiânia, e aí uma senhora, bem senhora mesmo, a gente foi num centro espiritualista que a Carla gosta de ir, eu vou com ela também. E aí eu tava lá sentado assim, olhando, esperando as coisas acontecerem, né, a fila e tudo mais. E aí uma senhora que trabalha lá no centro foi conversar comigo. Sabe, sei lá por quê, ela começou a falar comigo. Aí ela foi falando, 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 eu fui perguntando, perguntando, perguntando. Aí daqui a pouco eu comecei a perguntar sobre a história da vida dela e tudo mais. Eu perguntei, você é de Goiânia mesmo? Ela falou, não, eu sou. De onde que ela era mesmo? Lá, não sei das quantas. Tocantins. E eu falei para ela, Tocantins? Meu, o que que a senhora está fazendo? Como é que a senhora veio parar aqui? Aí ela foi contando a história da vida dela. E hoje em dia ela mora numa cidadezinha do interior lá daqui de Goiânia, porque ela ela encontrou um propósito para a vida dela, que era servir na espiritualidade lá no centro que ela frequenta. Tipo, ela saiu do lado do Tocantins, ela foi para uma outra cidade e depois ela foi para uma cidade do interior de Goiânia para poder servir, ouvindo a dor dos outros, sabe? Servir, ajudar, auxiliando os outros nas dores deles. E foi uma experiência para mim que, assim, pode parecer boba para as outras pessoas, mas para mim foi uma experiência muito significativa, porque eu tinha acabado de me mudar, sabe? Então eu vi, tipo, uma senhora, ela é uma senhora, ela deve ter o quê? Uns quase 70 anos, sabe? Uma senhora com essa força, com essa coragem, fazendo uma mudança para uma cidade sozinha, pela vontade dela de servir. Eu tinha acabado de me mudar. E falei, pô, é isso. Sabe? É isso que eu preciso manter no meu coração. Eu não estava nem sofrendo, né? Eu não foi, me mudar não foi um sofrimento, na verdade foi uma alegria, sabe? Mas reforçou a minha escolha, reforçou a minha decisão. Então, uma coisa que poderia vir a se tornar um problema no futuro foi resolvido antes mesmo de se tornar um problema, sabe? Porque eu ouvi a dor do outro.
Então, quando a gente se interessa pela vida dos outros e a gente ouve e não ouve a história dos outros, não estou falando de ouvir só por vídeo, não. Estou falando assim no tete a tete, olho no olho, sabe? E foi muito engraçado, porque depois que eu acabei de conversar com ela, eu fui dar um abraço nela, e ela me deu um abraço, e ela deu um sorrisinho assim, meio desconcertada. Ela falou assim: Eu não podia ter te abraçado. Eu falei: Por que, dona Raimundo? Aí ela falou assim: porque aqui, quando a gente está em trabalho, a gente não pode tocar, não pode abraçar. Aí eu falei assim: Nossa, desculpa, dona Raimunda, eu não sabia. Ela: Não tem problema não, não tem problema não, sabe? Uma conversa descontraída. Me abri ali para ouvir a história da dona Raimunda, ouvir as dores dela, e isso ajudou ela a entender as minhas dores, ajudou ela a solidificar uma decisão que eu fiz, que poderia se tornar uma dor, mas não se tornou. Isso é muito legal, sabe? Eu acho isso é uma coisa muito deva, sabe? Criança é muito curiosa, né, cara? Criança adora perguntar, mas por quê? Onde? Cadê? Quem é você? Sabe? Criança adora isso, de ficar conversando, de ficar perguntando, essa curiosidade dévica, essa curiosidade infantil. A gente precisa voltar a resgatar isso, pessoal. A gente precisa voltar lá no nosso passado, reviver essas experiências e aceitar cada uma delas como foi, sabe? Fazer as pazes, tipo, foi assim que aconteceu, não tem o que eu possa fazer, vai ser de hoje em diante, tá perdoado, tá perdoada, eu me perdoo, e vida que segue. Ah, mas Henrique não tem nada para fazer. Tem sim. Vai perfurar poço lá na África, então. É brincadeira. Mas vocês podem ter certeza que quando vocês resgatarem esse entusiasmo pela vida, e eu sei que vocês vão, eu sei que vocês estão fazendo isso, vocês podem ter certeza que não vai faltar serviço. Vocês vão se tornar igual crianças num parque, se divertindo com qualquer coisa, buscando solucionar qualquer problema que existe. E o mundo se torna esse lugar. Pega uma criança, coloca num parque. Ela vai fazer amizade em 3 minutos. Ela vai, ela vai criar um grupo em 10 minutos. Ela vai resolver várias coisas e vai fazer várias coisas e vai brincar de várias, sabe? Imagina vocês com o conhecimento que vocês estão tendo, com esse entusiasmo e o parque ser um mundo. Vai faltar tempo, sabe? Vai faltar tempo. Vai faltar braço para fazer. Aí eu vou ter que. Vem cá você para me ajudar. Vem cá você para me ajudar também. Vambora, tem que. Sabe? Vambora. É tipo isso, sabe? Imagina vocês com o nível de conhecimento que vocês têm com essa energia dévica pulsando dentro de vocês. Pessoal, esse negócio de não, eu nunca mais quero encarnar de novo. Eu tô aqui com 35, já tô pensando no meu desencarne e depois eu tenho que voltar porque, sabe? Tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer. E quando eu fizer lá, e quando eu desencarnar, eu vou fazer lá também, sabe? E depois, se tiver que encarnar em casa de novo, continua aqui. Imagina, o universo se transforma nisso tudo. Não é só o planeta Terra, é o universo inteiro. Quando a gente resgata esse entusiasmo, né? Quando a gente resgata essa alegria, quando a gente não tem mais água parada do passado, o universo inteiro se torna um grande, um grande parque. A gente vai buscar expressar esse entusiasmo em tudo que acontecer. Serviço, meditação, tudo isso, terapia, falar sobre o passado. Façam essa experiência. Senta na frente do terapeuta, do psicólogo, da psicóloga. Senta assim e decide. Hoje eu vou falar. Sabe aquela coisa que eu tô guardando dentro de mim, que eu não falo, que eu tenho vergonha, sabe? Que eu sabe, vou botando. Hoje eu vou falar, hoje eu vou falar. Fala assim, ó, fala, ô seu psicólogo, sua psicóloga, prepara o ouvido,
porque hoje eu vou hablar. E se coloca para falar. E blá, 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 blá. E fala, fala mesmo assim, fica com raiva e fala, sabe? Bota para fora. E depois fala, é isso. Quero fazer, estou às pazes com isso, não quero mais, solto, perdão, tchau, beleza, é isso, vou seguir a minha vida. Sabe? É essa decisão. Abandonar a vingança, abandonar os jogos de vingança. Ah, não, agora eu vou dar uma lição do meu pai, ele vai ver só. Ah, vou dar uma lição na minha mãe. Ah, minha mãe fez isso para mim, agora ela vai ver só uma coisa. Vou dar uma lição nela. Não vou prosperar na vida, não vou progredir na vida, porque ela vai ter um filho, vai ter uma filha que não progrediu na vida e isso vai dar sofrimento para ela. Então, tem muita gente que faz isso. A pessoa se auto-sabota para não dar orgulho para os pais. Então, abandonar esses jogos de vingança, soltar, desapegar. Beleza, Henrique. Sabe? Só de fazer isso, só de tomar essa decisão, vocês já vão sentindo a vida voltando a fluir dentro de vocês, sabe? Não tem nada mais desentupidor de energia do que desapegar, do que soltar. Se não desapegar, pessoal, se não soltar, não tem reiki que resolva, não tem acupuntura que resolva, sabe? Vai, vai botar agulha na pessoa assim, tum, a agulha, pum, pum, vai pular, sabe? Não tem prática integrativa que resolva. As práticas, elas auxiliam na purificação, no desapegar, no soltar. Tem que soltar, tem que desapegar. Vão para a terapia com essa intenção. Eu estou indo porque eu quero desapegar, eu quero soltar. Então, o que eu preciso elaborar com o meu psicólogo, com a minha psicóloga, é falar sobre isso para desapegar disso. E não ficar lá naquele, sabe, tormento sem fim e tudo mais. É claro que a repetição do assunto é importante para a elaboração. A repetição do assunto, muitas vezes, é importante para a pessoa falar, se ouvir e ir desapegando. Mas o intuito é esse: eu vou para lá para isso. Eu não vou para lá para ficar elaborando vingança. Eu não vou para lá para simplesmente sentar para bater papo. Eu vou para lá porque eu quero desapegar, eu quero soltar, eu quero aceitar. A decisão é essa. A terapeuta vai me ajudar a isso. Vai me ajudar a me reorganizar para isso. E aí tem que ter coragem, né, pessoal? Tem que ter coragem, tem que ter sinceridade. Ai, não, mas Henrique, quando eu era criança, aconteceu isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, eu tenho uma certa vergonha de falar. Pô, vai lá no asilo, vai lá no asilo, conversar com os idosos, assim, que muitas vezes já estão na beira da morte, sabe? São experiências únicas que vocês podem ter, sabe? Se abrir para ouvir a dor do outro, para resolver a dor do outro, se abrir para isso, cara, isso é muito terapêutico, pessoal, vocês não têm noção. Isso muda a visão de vida de uma maneira geral. Guru Deva. Guru, já falei, conhecimento, compromisso, responsabilidade, sagacidade mental. Deva, o resgate do entusiasmo pela vida, o resgate da energia da vida, sabe? Fazer as pazes com o passado, pureza de coração. Guru Deva, sábio, criança, sagacidade mental e pureza de coração. Se vocês conseguirem isso, isso é iluminação espiritual. Por isso que os antigos iluminados eram chamados de Gurudev. É muito comum fazer libertação espiritual. E aí vir. Hoje mesmo, inclusive, eu fiz uma libertação espiritual. Que o caso foi basicamente esse. Ele me traiu no passado, fez isso, fez aquilo outro.
Aí você pergunta, mas há quanto tempo que você já não tá nessa? Ah, já perdi as contas. Aí eu pergunto assim, vale a pena? Você quer continuar assim, sabe? Sabe o que acontece? Não vale a pena. Não vale. Vocês sabem que eu sou bem pragmático com as coisas. Se funcionasse, eu seria o primeiro a falar. Se vinga, faz e ainda, ó, pisa em cima. Se funcionasse, eu seria o primeiro a falar isso. A questão é que não funciona. Quanto mais você se vinga, mais você vai querer se vingar. Não funciona, você não para de sofrer porque você se vinga. Se vingasse, te libertasse do sofrimento, eu seria o primeiro a falar. Se vinga. Pode ir, vai na fé, sabe? Mas não funciona, sabe? Você nunca vai conseguir atingir o objetivo que é satisfazer a vingança. Você simplesmente vai querer se vingar mais e mais e mais. Nunca vai ser o suficiente. Você vai ter se vingado dos seus pais, aí daqui a pouco os pais já não vai ser mais o suficiente. Você vai querer se vingar do marido, que também não vai ser mais o suficiente. Vai querer se vingar de Y, de Z. Não funciona. Quando tu vai ver, na próxima encarnação, eu vou encarnar de novo. Aí eu vou falar com vai vir teu pai fazer libertação espiritual comigo. Aí vai estar lá você. Não, porque ele foi meu pai e me fez mal. Aí eu vou falar assim, pô, você de novo aqui? Eu ouvi as tuas aulas. Você vai esquecer o seu pai, mas a dinâmica mental vai permanecer. Então, na próxima encarnação, tu não vai ser mais o teu pai, vai ser um outro pai. Mas você vai levar a mesma dinâmica. E às vezes o cara tá tentando te ajudar e tu tá querendo se vingar. Isso acontece, de verdade. Mas Henrique, beleza. Como que eu solto? Fala pra mim, aquela frase. Como é que eu solto? É muito simples. É uma decisão. Soltar, não existe técnica mágica de como soltar, como desapegar, substância mágica. Soltar é uma decisão. E não é uma decisão da boca para fora. É uma decisão inteira. É uma decisão de corpo, mente e alma. Eu quero soltar. Quando você tomar essa decisão, você solta. Soltar é uma decisão. Geralmente, por que que as pessoas só soltam quando o sofrimento fica insuportável? Porque não tem outra opção. Aí tem que soltar, sabe? E mesmo assim, às vezes não solta. Prefere enlouquecer, mas não solta. É uma decisão. Uma decisão que pode vir porque o sofrimento fica insuportável, pode vir também pelo entendimento. Tipo assim, não vai adiantar, eu não vou conseguir o que eu quero. Então solta. É uma decisão. Trabalho voluntário ajuda muito nisso, porque você vê o quanto de coisa tem para fazer no mundo, sabe? Quanto de coisa que eu tenho para fazer. Para que que eu vou ficar me preocupando lá com fulano, ciclano, etc. Nossa, tem muita coisa para fazer. Ah, mas se. O que que você prefere? Você. O que que você prefere? Furar um poço de água na África para ajudar lá os africanos. Mas se você fizer isso, seu pai vai sentir orgulho de você. O que que você faz? Você tem tanta coisa que você pode fazer pela humanidade, pelo próximo, mas se você fizer, o seu pai vai sentir orgulho de você. E aí, o que que você faz? Você vai ser egoísta a esse ponto? Então, pensa na sua decisão. Pensa no que você realmente quer para sua vida, o que que você quer decidir. Se você decidir e for uma decisão íntegra, você solta. O soltar traz paz. O soltar faz a energia voltar a fluir. Então a gente sente paz, a gente sente tranquilidade, a gente sente boas emoções, bons afetos. O não soltar é a má água, é a água parada, é, a, é quando a gente está ali resistindo e o fluxo da vida não está girando.
Então a gente começa a sentir tristeza, ansiedade, a gente começa a ficar muito irritado, raiva, porque isso tudo tá querendo vingança, isso tudo tá parado. A vida não prospera, a gente não prospera financeiramente, profissionalmente, né, relacionalmente. A vida, ela literalmente, para andar, você tem que fazer muito esforço, sabe? É como se você estivesse andando com aquele negócio de academia que você coloca assim no ombro, sabe? Peso de. Sabe? É tipo isso. Aí você solta o peso. Pô, naturalmente você, sabe? É uma paz, é um alívio, é uma tranquilidade, sabe? É uma leveza que vem. Então, a gente sabe que a gente soltou quando a gente está em paz. E não é uma paz, tô em paz, mas na verdade tá desesperado, sabe? Tem pessoa, tá em paz, tô em paz. Não, é tipo assim, é uma experiência interior de paz. Você não precisa nem provar para os outros que você tá em paz. Você só tá em paz, sabe? Não precisa fazer propaganda da sua paz, nem nada. Você só fica em paz. Olha, soltar tudo de uma vez é um tanto difícil, por quê? Porque existem camadas e camadas e camadas de dores inconscientes. Então, o exemplo do peso da academia. Você tá lá, tá pesado, tá com peso. E aí você, pum, tira um peso. Pô, isso já dá uma leveza, não dá? Só que aí você descobre que você tá com 10. Você tirou um, tem outros 9. Então, a pessoa às vezes ficou sofrendo tanto tempo carregando 10 pesos, quando ela solta um, pô, já é um alívio do caramba. E ela, de fato, ela sente um alívio, ela sente uma paz. Só que aí ela começa a falar o quê? Que é paz verdadeira. Não é paz verdadeira. É é o pseudo-paz, sabe? É uma experiência de alívio, é uma experiência ótima, é uma experiência boa e é uma experiência que mostra o quê? Que ela está indo no caminho certo. Só que ela tirou um de 10 ela tirou um. Aí daqui a pouco ela tá andando, mas, pô, tá pesando de novo, sabe? O alívio tá mais aliviante, mas, sabe, ainda tá pesado, ainda tá ali constricto, ainda tá, sabe? A pessoa sente que ela tá carregando pesos desnecessários. E aí o que que ela faz? Ela solta. Quando ela percebe que existe mais um ali, pô, pega lá, sabe? Tem mais um aqui. Aí ela solta mais um. Aí, agora sim. Aí o que acontece quando a pessoa solta cinco? Me iluminei.